Oi, Luciano. Olá, Boa noite. boa Tudo bem? tudo, graças a Deus. Tá Muito frio frio aí. aí? Aqui tá gelado. Cruzamos Aqui do tá mesmo. gelado. Aqui tá bom, porque eu morei um tempo em São Paulo, então quando falasse frio daí com frio daqui, é um pouco, como posso dizer, não é tão frio, né? Porque Entendi. aqui é muito quente, a região de Ribeirão Preto, Barreto, São José do Preto é muito quente. Quando faz frio, não é aquele frio, mas se faz frio de verdade, nossa. Mas eu acho que perto de São Paulo tá um frio bom, não tá tão gelado não. Onde você está? Eu estou na minha cidade natal. Minha cidade natal é Monte Alto. Eu estou muito próximo de três cidades mais próximas de vocês, para vocês entenderem. Eu estou perto de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araraquara. Eu fico centralizado. Eu estou na parte aqui mais próxima das três cidades. Entendi. Hoje tá friozinho aqui, tá 14 graus, não é tão frio, mas tá chovendo e parece que São Pedro combina. Toda vida que tem live esfria, é impressionante. Ai, Bom, boa noite, Deia. Deia acabou de entrar. Estamos aguardando um pouquinho, Luciano, as pessoas chegarem, tá? Para a gente fechou. poder começar. A Fechou. Deia, eu não sei se é sua amiga, Tem bastante gente deve ser. entrando, fiquei muito feliz. Até mesmo te comentei, né? Várias pessoas me falando, olha, eu vou entrar. E eu falei, poxa, dá aquele susto. Falei, bacana, legal, vamos lá. Porque É, quando, após a epidemia, a gente teve muito acesso à live, né? E ela deu uma pausinha, ela tá voltando de novo. Então é muito bacana quando você vê uma pessoa que você não vê, olha, eu vou te ver hoje. Hoje? Eu falei, opa, bacana. Então eu acredito que vai entrar um pessoal de ambas as partes aí para nós. que bom, vai entrar sim, é porque o pessoal às vezes também está chegando do trabalho. Aqui, por exemplo, com essa chuva, o trânsito fica muito ruim e aí demora demais a conseguir chegar em casa, né? Eu sei porque eu trabalhei muito tempo e eu saía do trabalho 7 horas da noite e até conseguir chegar aqui na região da Paulista, meu Deus, era terrível. Cristiane, boa noite, Cristiane. Ana Lúcia, Célia, boa noite a todos. Mais uns 2 minutinhos a gente já vai dar início ao nosso bate-papo. Su, Rosado, boa noite, Su. Obrigada a todo mundo pela presença. Aos Paulo, Paulo Azevedo, escritor, que bom, Paulo, obrigado pela presença. Paulo é um grande amigo, querido, é escritor e é fisioterapeuta também, filósofo. Já li vários livros dele, estou muito feliz dele estar aqui nessa live. E é um entusiasta também da atividade física, pratica bike todo dia, 5 horas da manhã. Obrigada, Paulo. Denise, que bom, Denise. Denise é a esposa do Paulo, muito querida. Olá, Gó, boa noite, Deni. Então, gente, nós vamos dar início aqui à nossa live. Eu gostaria de fazer uma apresentação. Para quem está aqui e não me conhece ainda, primeiro eu quero dar boa noite a todos e sejam bem-vindos todos à nossa live aqui do Prepara aí 50 Mais. Para quem não me conhece, meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de Educação Física e tenho especialização em exercício resistido, na saúde, na doença e no envelhecimento e em exercício terapêutico. Trabalho com a população adulta, especialmente com os idosos. Sou colaboradora do projeto Cidadania, Caminhadas com Segurança, e também da plataforma 100% Bem-Estar. Em 2015, eu criei um blog para poder falar sobre atividade física e também o processo do envelhecimento. E agora, recentemente, eu migrei aqui para o Instagram, que é uma plataforma mais ágil, né, mais rápida, mais versátil, e a gente começou esse ano fazendo lives, trouxemos várias pessoas que praticam atividades físicas para dar os seus depoimentos e inspirar outras pessoas a fazer atividade física também. E agora eu vou trazer profissionais de diversas áreas para poder trazer um pouco da sua experiência. E hoje a gente está trazendo aqui o Luciano, que é um professor de educação física e um atleta de kettlebell. Pronunciei correto? perfeito. Perfeito. Ai, que bom.
E é um tipo de modalidade de atividade física que muita gente não conhece. Eu mesmo, sendo da educação física, eu já conheci, assim, eu já vi o pezinho numa loja aqui em São Paulo, onde vende o peso, mas eu nunca fiz exercício com o kettlebell. Estou muito ansiosa para conhecer, para aprender, porque tudo que é em benefício da nossa saúde é muito bem-vindo, e eu sei que o kettlebell ele trabalha, é um treinamento de força. Isso é o que eu sei, é uma forma diferente de treinar a força, porque a gente está acostumado muito com aqueles halteres, que são os pesos livres, e com aquelas máquinas de academia. Mas o kettlebell é diferente. Então, eu também não sei nada, estou aqui também para aprender, e eu acho que vai ser muito legal a gente aprender sobre treinamento de força de uma forma diferenciada. Luciano, eu gostaria que você se apresentasse. Primeiro, eu quero agradecer por você ter aceitado fazer essa live com a gente. E eu gostaria que você se apresentasse. Lógico, bom, primeiramente, obrigado, boa noite a todos. Acredito eu que a gente está aí num dia bem diferente para nós. Como a professora citou, muito lugar chovendo. Aqui na minha região também está chovendo, mas em São Paulo, muitas vezes, se torna um pouco mais difícil para poder se proporcionar e andar, já que morei aí. Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado, professora. É um prazer estar com vocês. Vai ser um prazer falar um pouco de kettlebell, um pouco, porque é extenso demais. E eu deixei uma mesa toda cheia aqui para que vocês entendam melhor sobre o coisa do kettlebell. Eu sou graduado em Educação Física pela Santana, na Santanense, em São Paulo. Antes, um pouquinho, eu já estava me formando como técnico na época da FEPAM, da musculação. E desde que me conheço de gente, eu pratico atividade física e esportes. Desde meus pais sempre me colocaram, artes marciais, tenho faixas pretas, tive várias atividades, escolhendo para entender o que era legal. Foi muito bacana, porque meus pais também me deram a oportunidade de nadar. Vai fazer atletismo, vai fazer basquete, e assim a gente foi descobrindo. Vários professores me incentivaram a eu chegar aqui. Eu não tenho tenho vários, então se falar de um, vou falar de todos. Após a formação e uma especialização, fiquei um tempo em São Paulo, trabalhando um bom tempo de personal. E em 2013 eu tive uma necessidade de retorno para a minha cidade natal, sabendo que ia ser um pouco complicado trabalhar com kettlebell e toda a formação do CrossFit. Eu fui para Ribeirão Preto, ficando até 2019. Lá eu exerci na Companhia Atlética por 2 anos, 5 anos na CrossFit Ribeirão e 2 anos no Mola Lacerda. Daí, então, tive que fazer o kettlebell de uma maneira geral. Não só ser atleta, professor, ser também empreendedor do próprio equipamento, ele fazendo parte de tudo. A educação física me abriu um caminho para ele, onde ele me coloca tudo, e tudo onde eu envolvo hoje as atividades, eu levo o kettlebell. Eu vejo o kettlebell como segmento corporal. Eu vejo ele mais do que uma ferramenta, um equipamento. Isso tudo me deu especializações, me deu oportunidade de conhecer países para o exterior, como atleta, fazer grandes amizades, onde temos em comum um grande amigo, o professor Atila. Agora trabalhei com ele, fiz também já curso ao seu lado. Aproxima um pouquinho do microfone, que o som não está saindo muito bem. Isso. Tá legal agora? Melhorou? Melhorou. Tá. Melhorou. Bom, pessoal, a professora vai fazer algumas perguntas, acredito eu, e depois nas minhas costas eu vou poder explicar até algumas coisas diferentes para vocês, tá? A partir de agora, eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais de kettlebell. Eu não sei se a professora quer começar a fazer algumas perguntas ou se eu já posso ir falando um pouco mais sobre Não, eu vou começar a fazer umas perguntas, sim, porque eu tenho muita coisa para te perguntar e é muita curiosidade da minha parte, acredito também das pessoas que estão aqui. Primeira coisa, eu queria saber o que é o kettlebell. Ótimo, vamos lá. O kettlebell, na verdade, ele tem uma fração de se falar, a fala dele. É um pouco complicado de falar o que é certo e o que é errado, mas a gente, quando se fala de kettlebell, a gente tem que falar de kettlebell. Por que kettlebell? Porque é simples. Um é chaleira e o outro é sino. Mas quando se fala de kettlebell, ele não é sino. Porque bells no americano é sino. Bell. No britânico, ele se vê como forge, de forjar, como as espadas. Então, por isso que é barbell, disco bell, handbell, como se fala. Aí a venda se torna americana, kettlebell. E isso também tem o porquê. Quando você bate um equipamento no outro, ele tem o sino. Então, a forma de se falar kettlebell, britânico, mas se o mundo todo falar kettlebells. Na verdade, é uma linhagem russa. Se diz desde os estudos que é russo, mas a gente sabe que tem até antes de tudo isso. E daí que surgiu a forma de se trabalhar. O kettlebell, além de se falar, na verdade,
a palavra correta em Rússia, gíria ou gíria, não se fala, não se vende. Então, novamente, se vende de uma maneira mais americana, de um produto que é uma esfera envolvido de uma alça. Então, o Querobel, por um todo, nascido há 400 anos mais ou menos na Rússia, seguindo por mundo afora, chegando aqui na América do Norte, em uma média de 30 anos, 30, 40, 50 anos, explorando nos últimos 20 anos. E no Brasil, uma média que pode-se dizer 10, 15 anos, nós estamos mais próximos do Querobel. Entre eles, eu um deles, trazendo ele ao conhecimento para cá. Então, o Querobel é um equipamento para fazer atividade física, que você trabalha força com ele, e ele, como você acabou de mostrar aí, é uma bola de ferro que tem uma alça que se assemelha ao formato de uma chaleira. É isso? Bem isso, e não só trabalho de força. Ele trabalha simplesmente várias funções, mas as três mais importantes é força, resistência e potência. A cada dos três se trabalha muito com o Querobel. A diferença de se trabalhar com o pezinho de mão, a gente está na mecânica, quando a gente tem o trabalho de estudo com o peso de mão. O Querobel, ele sai da sua mão. Então, já fisicamente... Esse é o Querobel, isso aí que você está mostrando é o Querobel. O Querobel é o formato nosso, por nós. Por que o formato nosso? Porque você tem diversos Querobels pelo mundo afora. E isso não é legal. Esse é o Querobel da Argentina. Ele tem 4 quilos. Esse também tem 4 quilos. E esse nosso também tem 4 quilos. Só que ele é aberto. Para dar um formato. O fato dele ser aberto, ele é mais leve? Não. Por ele ser aberto, eu consigo dar formatos maiores, aonde eu vou trazer depois. Tem um aqui do lado. Eu vou trazer depois um mediano para vocês entenderem que todos os formatos têm que caber junto no Amato e no rádio. E os outros Querobels que são feitos no mercado, ele cabe de qualquer jeito. Ah, tá. Ele vai te machucar. Então, ergonomicamente, esse Querobel nosso aí, ele é mais prático e mais eficiente para poder trabalhar, executar os exercícios. Ele é cientificamente comprovado, se eu posso, é isso que é a diferença. Eu cheguei num produto de linha internacional. Além de ter conhecimentos e prova para fazer isso, a gente tem um Querobel de linha internacional de reconhecimento com mais de 10 assinaturas de atletas profissionais. Porém, tem um custo alto. Não tem como fazer um Querobel de alta qualidade com custo baixo. Não existe isso. E aí que é a dificuldade de venda, onde entra a venda de qualquer produto. Qualquer produto se coloca no mercado. Entendi. Então, eu trouxe de fora, que machuca muito. É bonitinho. O primeiro Querobel, mas machuca muito. Eu acho mais bonitinho aquele que você mostrou lá, o verdinho. Esse aí, mais bonitinho. E me diz uma coisa, qual é o peso mínimo de um equipamento desse? O peso mínimo é um pouco difícil de falar referente fora. O peso mínimo aqui no Brasil, de qualidade, 4 quilos. Porque eu já cheguei a ver em feira 1 quilo. Mas 1 quilo é como se fosse uma bolinha e uma alcinha. Não tem o porquê. Então, o peso de 4 quilos, ele já te dá uma tonificação bem interessante para poder trabalhar o treino de força. A relação do treino de potência e até mesmo um treino que envolva flexibilidade. Então, a gente tem que entender isso aí. Quando nós começamos a trabalhar aqui, os Querobels coloridos, chamados de Pro Grade, Pro profissional, o rosa 8 quilos, o azul 12, o 16 amarelo, o 21 violeta, o 24 verde, o 28 laranja e o 32 vermelho. As 3 principais cores são 16 amarelo, 24 verde e 32. É muito peso para nós aqui latino-americanos, principalmente para o sul-americano. Não tem essa demanda. E lá fora é muito normal. Foi aonde eu comecei a fazer outros pesos para que a gente pudesse ter uma cadeia mais anatômica e mais empreendedora para o nosso trabalho. Entendi. Então quer dizer que o equipamento ele tem várias cores e cada cor corresponde a um peso. Como aquelas faixas elásticas, né, que a gente faz também exercício, que é muito utilizado em fisioterapia, que cada cor do elástico tem uma graduação de resistência, né? A amarela, a laranja, a verde, até chegar na cinza. Mesma coisa é o Querobel. Eu não sabia disso.
que a cor, dentro da cor, variava o peso. Para mim, se eu fosse chegar na loja para comprar um querobel, eu ia escolher um rosa, porque eu adoro rosa, sem saber se tinha um peso. Olha que interessante, olha que interessante a senhora falou, foi bem bacana. Duas coisas que você falou que eu sempre aprendo com vocês. Faixa, ele pode ser comparado com uma faixa de arte marcial. O nosso 32 quilos é o elite para o homem, que é a faixa preta, o início. Então, dessa maneira, como foi outra faixa. E dentro do mundo do levantamento com barra, que muitas vezes os movimentos dos nomes são parecidos. Então, jerk. O que é um jerk com a barra? É um movimento parecido, mas não tem nada a ver com querobel. Porque o querobel, você vai ter que colocar aqui e empurrar com todo o corpo. Na barra é o contrário. Então, os nomes são parecidos, mas não são iguais mecanicamente. E as cores que se usam nas, vamos dizer, nas anilhas, né, de levantamento olímpico, são parecidas. Por quê? Porque são treinamentos de força, como no propriamente dito. Tá? Só para... Quando a gente fala de contrapeso de balança, tu vai lembrar disso aqui. Da feirinha. Coloca um peso. Eu lembro. Meu pai tinha mercearia e ele tinha esse tipo de balança. Olha o querobel aqui na ponta. Ó. Olha o querobel aqui. Ó. Então, ele é visto como um contrapeso de balança até hoje. Ele é visto como bala de canhão. Olha uma bala de canhão oficial. Em 1888, os russos foram entrar em guerra e não tinha mais como treinar. Dentro do barco eles tinham bala de canhão, que pesava uma média de 16 quilos, 1 pounds, e colocaram uma alça para treinar. Isso eu falo porque eu tenho uma certificação russa com coach russo, PhD da Marinha. Além de ser grande atleta, tudo. Então, muitas coisas eu falo dentro da casa mesmo. O que eu acho interessante dessas pessoas que desenvolvem esses equipamentos, que são baseados, por exemplo, no caso do Pilates. O Pilates, ele criou esse método porque ele precisava fazer atividade física, porque ele estava em tratamento, então ele juntou vários tipos de treinamento e criou o Pilates. Aí você estava dizendo aí que pegou essa bala de canhão, porque eles estavam precisando treinar, não tinha como, colocar essa alça e desenvolveram esse equipamento. É fantástico. Me diz uma coisa, o querobel é uma modalidade de atividade física, mas ela também é uma modalidade esportiva, tanto é que você é um atleta, e você é um atleta internacional, participa de competições, mas eu vejo que ultimamente, assim, a academia de crossfit, funcional, eles usam muito como fazendo parte do treino. Então, ele se popularizou mais, é isso? Na verdade, eu conheci o querobel nos Estados Unidos em 1912. Eu fui para conhecer o CrossFit estava vindo para o mercado brasileiro, em 2009 já estava aqui, pelo Joel Friedman, e o American College já mostrava que vinha uma nova forma de treinar livremente, espaços pequenos, e mostrava diretamente, não tão direto o CrossFit, mas era ele. Os equipamentos entre os 10 melhores no querobel, mas eu nem sabia o que era querobel, professora. Eu peguei e fui para ficar quase um mês nos Estados Unidos, para poder fazer artes marciais, enfim, a história é maior. Fui para lá e lá que eu conheci. Quando eu conheci ele, eu fazia quase 3 vezes por semana a CrossFit, uma delas era Downtown. Eu tive que fazer o movimento swing americano, que é a casa do CrossFit. Eu tive que fazer wall ball na parede, deadlift, enfim. E eu olhava para aquilo e falava, rapaz, esse negócio é feinho, né? Que era bem parecido com esse, maior, um arcaico. Eu falava, nossa. E aí eu fui comprar, fui comprar, e na hora que eu comecei a pesquisar, falei, opa, que eu via que os americanos estavam fazendo, eu falei, não, isso é russo. Então aí mudou tudo. Foi esse equipamento que eu trouxe de lá, numa caixinha, que era a coisa mais bacana, pelo um professor que ia dar uma aula fitness, da nossa época, que muitos não conhecem. Quem faz esse tipo de aula era a Solange Frazão, fazer aquelas aulas fitness. Eu falei, pô, isso vai estourar no Brasil. Vai nada. Nem lá estourou. Porque eles quiseram mudar o formato para fazer isso. Não sei se vocês conseguem perceber. Ele tem uma côncava. Então ele machuca quando pega na articulação do punho. Tem uma empresa que trouxe um container inteiro para só mandar embora. Perdeu tudo. Porque então o que acontece? Em vez de manter o básico bem feito, o ser humano quer mudar. E muitas vezes muda de qualquer jeito. E aí a gente perde o básico bem feito. Entendi. Então, me diz uma coisa. Pode falar. Ele é uma cultura russa. Ele é, além de atividade física, ele é implemento para a saúde física dos russos. Não em todos os lugares, mas também. E o esporte. Ele tem um complemento maior. Entendi. Existem, então, exercícios específicos para utilizar esse equipamento.
Por exemplo, no caso, eu estou fazendo uma comparação com Pilates, porque Pilates é uma modalidade também específica, que tem vários exercícios específicos. O Kettlebell também existe, porque até a maneira de você pegar o peso é diferente de você pegar um halter, o movimento que se faz. Então, existem exercícios específicos? Opa! Tantos específicos no movimento do seu dia a dia, tanto específico na cooperação da reabilitação, dependendo do que, para a pessoa, e no esporte. Ele é muito simples, mas ele acaba sendo muito cultural e científico, porque você tem uma tridimensão nele, no plano horizontal, eu quero dizer, no plano para cima, no plano para frente, tentar falar um pouco uma linguagem mais normal, né? E ao mesmo tempo, ele não cabe só segurar na sua mão. Você tem que fazer o movimento dele, ele encaixar. Olha, eu não estou batendo na minha mão. E as pessoas batem. Então nós já andamos machucados. Se eu me machuco mais ainda, eu não gosto disso. Aí a pessoa fecha a mão, roça. Não, eu não posso roçar. Eu tenho que transferir, ó. Leva tempo para aprender. É isso um dos motivos que as pessoas não gostam de usar o kettlebell. Sim, mas eu imagino que exista exercícios educativos, que você vai aprender a pegar no peso, utilizar as duas mãos, tipo um agachamento. Até mesmo esses dias, empolgada aqui com a live, eu peguei uma chaleira, comecei a fazer um movimento para tentar aprender a pegar. Fiquei muito empolgada. Eu entrei no seu Instagram e vi vários exercícios que você faz e tentei fazer, gostei de fazer. Achei diferente a pegada e tal, agora falta só aprender realmente como é que utiliza para poder passar para o peso, né? Porque a chaleira não tinha peso. Me diz uma coisa, no exercício de força em que eu uso um halter, por exemplo, no exercício de bíceps, que eu uso um halter para fazer o movimento, eu posso trocar esse halter por o kettlebell para poder fazer o movimento um exercício que eu costumo fazer com o halter? Sim, pode e deve. O lance maior é como transferir a força em relação ao que a gente vai fazer. Então vamos lá. Eu estou com o pezinho de mão. Ele está na minha mão, eu estou fazendo o chamado alavanca, rosca bíceps, enfim. O que vai acontecer se eu pegar o kettlebell? Ele não vai ter a mesma mecânica, pelo contrário, tem uma mecânica maior, olha o peso para baixo. Então, na verdade, só que aí cada nosso conhecimento. Se eu fizer ele assim, eu aumento ainda a alavanca. Se eu fizer assim, eu trago igual o peso quase que nós utilizamos há muitos anos atrás. E se eu fizer ainda ao contrário, muda tudo. Então o kettlebell te dá dinâmicas de como você usar fisicamente e mecanicamente o kettlebell. Agora, novamente, qual o modelo que você vai comprar? Porque olha a alavanca desse para esse. Então, muito cuidado na hora de utilizar qual kettlebell. E qual tipo de exercício? Dá sim. Eu entendi, e é legal porque como é um peso livre, o movimento você pode fazer ele bem amplo, desde que seja com a técnica correta, pelo que você demonstrou aí, é muito excelente, né? Você usando essas três pegadas aí que você utilizou, com o peso para baixo, o peso mais reto, o peso igual, correspondendo ao peso do halter, muito bom, muito legal isso, porque você amplia a sua gama de exercícios para você passar para o seu aluno ou você praticar. Muito legal, interessante mesmo essa comparação que você fez aí. Me diz uma coisa, quanto tempo dura uma sessão de treino com o kettlebell? Por ele ser começar com um peso de 4 quilos, você falou que tem menor peso, mas quanto tempo dura uma sessão? Por exemplo, eu vou numa academia, eu quero fazer só aula de kettlebell, quanto tempo dura essa sessão? Vamos dar um exemplo assim, ó. Se fosse um caso como aconteceu 2 anos de companhia atlética em Ribeirão Preto, para ficar 6 meses eu fiquei 2, a aula bombava. Por quê? Dependendo do formato que você vai fazer o exercício, ele sempre vai pegar o centro do nosso corpo, pessoal. Tá? Ele não vai pegar, não vou ficar falando sistema pélvico, não, vai pegar o centro. Dali eu vou transferindo, igual a professora falou. Eu vou fazer um agachamento, uma puxada, eu vou fazer uma remada. Então, uma aula de 30 minutos é o suficiente, quando ela envolve aquecimento, aula e desaceleração. Já se eu pegar um alto nível de crossfit, faço um bom aquecimento, uns 5 minutinhos, eu faço uma técnica de mais 5 a 10 minutinhos e eu faço um chamado workout, que é 4 a 5 minutos. Pronto, acabou.
Porque ele vai levantar uma peça de 32 quilos, várias repetições, ou por tempo, ou porque seja tempo de descanso, enfim. Então é muito relativo. Uma aula, uma sessão é para uma pessoa de qual idade? É para um esportista? É para uma aula fitness global? 4, 5 pessoas? Então envolve mais ou menos, acredito eu, de 20 a 1 hora. De 20 minutos a 1 hora. Depende muito. Uma hora? 1 hora. Até menos. Até menos. Eu consigo fazer Como? aulas de 30 minutos. Fácil. Fácil. Completa. Completa. Depende do objetivo da aula, né? Como um treino de musculação, por exemplo. Depende que você vai. Tem treino de musculação, tem dia que você treina só braço, outro dia que você treina só perna, tem treino que abrange tudo, braço, perna, abdômen. Então, depende do que está sendo programado, né? Provavelmente como todo treinamento físico, existem princípios, né, que é o princípio da individualidade, da progressão de carga. Então, eu imagino que no querobel também, como é um trabalho de força, também deve seguir esses princípios. Igual, 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 igual. O que só vai mudar é o objetivo da pessoa, o que ela gostaria de alcançar com o profissional, onde o profissional vai usar o querobel, ou o que ela precise do querobel. Então, um tipo, a pessoa que faz o trabalho, por exemplo, o pessoal do, como eu posso dar um exemplo? O pessoal do vôlei ou da natação. Eles têm um arranco para aquele movimento. Então, a posição de postura do querobel é o arranco do vôlei. A pessoa que vai mergulhar tem que ter uma explosão de saída no quadril. É onde que você faz extensão total do querobel, que mais ou menos você estava fazendo. Depende o que você vai fazer, para quem você vai fazer e como você vai fazer. É o que você explicou. Tem que ser muito ainda... Não dá para ser um senso comum. Eu acho, né? Eu acho que é essa... Sim, aí nesse caso é um treino funcional, né? Se a pessoa é um nadador, você vai dar exercícios baseado naquela atividade que a pessoa faz. Mas eu digo assim, para um treino, uma pessoa, por exemplo, eu vou para uma academia, eu quero ganhar mais força, quero fortalecer mais músculo, osso, então eu quero treinar, utilizar esse equipamento. Então, eu acredito que você vai analisar, vai ver, vai individualizar o treino para mim, e você vai colocar alguns exercícios educativos para que eu possa aprender a lidar com o aparelho, e daí sim, essa progressão de cargas. E primeiro, eu acho que é fundamental aprender a técnica, né, de pegar no querobel, porque você vê assim, é bonitinho, é colorido, é divertido, é lindo, maravilhoso, chama a atenção da gente, mas não deve ser tão fácil não, viu? Não, não é. Não é. E aí você encontra a pessoa que gosta de ultrapassar o seu limite, que gosta de sair um pouco da zona de conforto, que ele vai ter, que é um exemplo que eu acho que eu cheguei a citar para você. Na academia tem a mesa lá extensora, aquela mesa que a gente senta e fica levantando as pernas, para quem não sabe o que é uma mesa extensora. E o que acontece? Aquele é um músculo específico do quadríceps, músculo da frente da coxa. Já no querobel, dependendo do que você vai fazer, não tem como você ficar olhando para a pessoa ou no celular, como numa mesa dessa ou numa cadeira dessa. Você tem que treinar. Você não dá para você olhando para o lado. Você pode se machucar. Como qualquer outro esporte, como você for fazer tênis. Você não vai fazer tênis olhando para os lados. Não, você se machuca. Então, o que a pessoa tem que entender que é um equipamento simples, que envolve dedicação e gostar de treinar. Né? Lógico, ele pode ser uma brincadeira. Passa por um, passa por outro, faz uma puxada, faz outro. Mas ele é sim um treino, igual você citou. Analisado, ver para quem vai ser e como vai ser. E é com certeza um super equipamento. Isso aí com certeza. Entendi. Agora, você acha que pessoas acima de 60 anos pode fazer esse tipo de treino de querobel? Eu digo que o querobel é feito para todos. Só não são todos feitos para ele. Eu tenho grandes exemplos. Eu tenho crianças, eu tenho idosos, eu tenho cadeirantes, casal, atletas, muita gente, universitários. Acabei, graças a Deus, de fazer um trabalho bem bacana com o pessoal de Votuporanga. Um abração para eles se tiver alguém presente. Então, a gente tem aí, vamos agora em breve para a região de Araraquara, para os estudantes de educação física, levar o conhecimento. Então, Não estou te ouvindo. Aproxima mais do microfone e não está saindo a sua voz. eu acredito que é para todos, nem todos são para eles, por causa de cultura. Tem pessoa que não quer fazer um exercício que envolve vários desafios. Ela quer empurrar e puxar.
Muitas vezes ela gosta de aparelho. Ela vai ali no aparelho, aparelho, pronto. Então, a pessoa que tem vontade e tem um bom profissional do lado, com certeza, com certeza. Ela vai fazer uma adaptação. Boa noite, Regina. Regina acabou de entrar. Boa noite, obrigada aqui pela presença. Esse movimento que eu fiz com a chaleira, que é um movimento super legal de fazer, eu gosto de fazer, eu até adaptei e faço com as minhas alunas, que eu tenho de 70, 80 anos de idade, e só que eu faço com halter, assim, um halterzinho leve, para poder só fazer o movimento mesmo de agachamento e elevação do braço conjuntamente, já é assim um exercício educativo e assim minhas alunas se adaptaram bem a esse tipo de movimento. Agora, o que eu estou achando aí, que o mais importante aí do kettlebell é realmente aprender a técnica da pegada. Porque, às vezes, você pode pegar o peso e ele ficar... Não sei a forma, se o punho ele fica reto, se fica pendurado. Então... na verdade, não é nem a pegada, é o swing. Se a pessoa não aprender a swingar, a gente não usa braço. Não usa braço. A pessoa não vai entender o kettlebell. Eu levantei 40 quilos com o braço só no Chile. Tá aqui. Chega lá. Por quê? Eu não usei braço. Eu não usei braço. Ele é uma sequência. Se eu fizer isso aqui, é braço. Se eu fizer... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Se eu fizer isso aqui, é quadril. É o meu quadril explodindo. Não é o meu braço. O braço é uma sequência do movimento explosivo do quadril. Aí sim entra saber a pegada. Porque aí a pegada não é fechada, ela é solta e ela é encaixada sobre os vãos do kettlebell. De formas de eu pegar e até fazer certa soltura sobre o kettlebell. Então, na verdade, eu tive que ter um espaço para mostrar para vocês. Não é... muito bacana a sua pergunta, porque eu lembrei de uma atividade que eu fiz. Eu coloquei um dumbbell, eu coloquei um kettlebell, eu coloquei um all ball, coloquei 5, 6 equipamentos para mim, fazem para mim um swing. Quem fez? Só quem estava com o kettlebell. Por quê? Tem que swingar. Tem que mexer o quadril. Se não mexer o quadril, não é kettlebell. Então, por isso que muitas vezes a pessoa tem dificuldade também. Então, quem dá um impulso para fazer o movimento é o quadril. Só quadril. Só quadril. E ele Nossa, que coisa... Ele é gerado em tripla extensão. Ele é gerado em tornozelo, joelho e quadril. E a função maior da explosão é quadril. Tanto para saída, finalização e meio termo. O braço é uma consequência disso. Então, é muito difícil trabalhar com kettlebell. Não é brincadeira, não. Eu sei porque... Eu gostei que fosse mais fácil, né? Mas ele é meio complicado, sim. É difícil, mas não é impossível, né? Agora, muito interessante, não é impossível. Muito interessante você ter falado isso, porque quando a gente vê o equipamento, a gente pensa que o trabalho é exclusivamente de braço. E depois, quando eu fiz o movimento com a chaleira, eu fiquei mais com as pernas cansadas do que os braços. E que aí corresponde ao que você está me falando agora. Então, se você tem esse movimento de tornozelo, joelho e quadril, você vai automaticamente conseguir fazer o movimento de braço. Então, é muito importante e muito legal isso, porque você vai um trabalho grande dos músculos das pernas para poder conseguir fazer o movimento com o braço. Então, não assusta tanto, né? Ou você olhar para o kettlebell e dizer assim, eu não vou conseguir fazer esse peso e tal, mas você vai ganhar muita força nas pernas. Então, é um trabalho legal para a terceira idade, que a terceira idade, ela precisa muito de força nas pernas, que com o tempo vai perdendo a força nas pernas, né? Perdendo massa muscular, e o kettlebell, e talvez esse treino de kettlebell seja importante para dar mais estímulo para essa musculatura. Você me lembrou de 2 vídeos, me cobra. Tem um equipamento, tem um movimento que chama-se TGU, Turkish Get Up. Turk de turco, get up, levantar. Por quê? O senhor está deitadinho, e qual a dificuldade das pessoas mais velhas? Até mesmo sair da cama. Então você tem que sair levantando. Novamente, esse movimento veio da Guerra dos Turcos. Eu vou te mandar o videozinho, você vai ver que bacana a pessoa. Lá deitadinha, ela empurra, vai saindo do chão, até levantar as pessoas. Tá uma moda de levantar as pessoas agora.
É mais ou menos isso. Outro movimento, outro vídeo eu vou te mandar do final do ano passado, retrasado. Um senhor levantando o querobel. As pessoas viram, ficaram assustadas e chamaram a filha. O que ele estava fazendo? Ele estava mostrando o treinamento dele de querobel, porque ele ia até o Natal da filha pegar a neta para colocar uma estrela para levar na árvore. Então, o retorno de força dele, o retorno de condicionamento físico dele de assustar os vizinhos, porque é um senhor idoso, como tu tá louco, tá levantando um querobel gigante? Gigante. Mas o que ele estava fazendo? Buscando, resgatando o que ele já tinha de conhecimento lá atrás, para oferecer novamente uma condição física, para ele realizar o sonho de pegar a neta e colocar em cima. Então, o que nós precisamos é abertura dos conhecimentos e esclarecimento. O querobel veio para ficar. Ele é diferenciado, né? Por ser russo, já. Então, sim, ele é um trabalho especificamente para todas as atividades. Que maravilha. Me diz uma coisa, Luciano, para a pessoa, o professor, para dar esse treino de querobel, ele precisa ter uma certificação ou qualquer professor pode pegar o equipamento e... Porque, por exemplo, eu adoro Pilates, mas eu não tenho certificação. Então, o que é que eu faço com as minhas alunas? Eu pego algum exercício de Pilates, que eu tenho conhecimento, porque eu já fiz aula, e utilizo nas minhas aulas. Eu não dou uma aula de Pilates inteira, porque eu não sou instrutora. Mas, por exemplo, um exercício ou outro que eu sei que eu posso adaptar nas minhas aulas, eu vou adaptando. Eu vou pegando tudo de melhor que eu aprendo nas diversas modalidades e aplico na minha atividade profissional. No caso do querobel, existe também essa certificação para a pessoa para dar esse treino de querobel? Bom, parabéns pela pergunta, é fantástica. No mundo de hoje, eu acho que fica difícil ficar julgando, criticando e condenando. Nós estamos precisando sobreviver e viver. Tem excelentes profissionais de educação física, excelentes... Fala mais próximo. Excelentes profissionais de educação física, excelentes, que não têm condições de ter uma certificação hoje. Eu tenho 4 certificações de valores em dólar. Elas estão ali, ó. Aquelas 4 primeiras ali, ó. Tem 2 americanas e 2 russas. Ali, hoje, eu não teria condições de investir o que eu investi. Investi muito, muito. E não teve retorno. Então, o que acontece? Nós aqui no Brasil temos a gama de pegar o movimento e sair colocando em prática. Por isso que o querobel não dá certo. Se o querobel é uma pessoa não entender que ele tem uma base mecânica e cinesiológica, tem um estudo gigantesco, o professor especialista da Rússia, que iniciou o querobel, era um médico. Ele foi na Grécia tem um querobel de 150 quilos no museu, para trazer. Então sempre tem que ter o estudo e a prática. Nós queremos sempre a prática rápida, por isso que nós não conseguimos alcançar muitos méritos. Nós somos momentâneos. Pode, qualquer profissional pode, mas eu acho que ele tem que entender que isso é um negócio sério. Ele tanto pode te ajudar, como pode te machucar. Principalmente no movimento pélvico, quando você vai fazer esse movimento, se você não souber fazer, muita gente acaba de machucando. Não, aqui você para, ó. Acabou. O restante é o quadril. Ele vai trabalhar 16 músculos ativos e te ajudar a coluna, que eu já tive 4 alunos com a coluna melhorada. Um deles um médico de Ribeirão Preto. Então, se não tiver, vai machucar. Eu estou há 10 anos com o querobel, 7 de fabricação, e a gente muitas vezes deslancha por causa disso. Então, eu não brigo mais para a pessoa comprar querobel. Ela compra o que ela quiser. Só que ela está toda hora empatando. Então, se ela não buscar o profissional que vai estudar, que vai ver, que nem eu tenho uma experiência que hoje eu posso falar. Um professor de São Paulo está indo competir fora. E ele muitas vezes vem fazendo aquilo que eu fiz para o Chile. É muito interessante, porque eu fui para o Chile levantar 40 quilos sem ter e não tive lesão. Não tenho lesão. Eu tenho 48 anos. Então, se as pessoas não entenderem que ele tem que ter um estudo, eu nem falo numa certificação. Eu falo de buscar conhecimento mesmo, para depois uma certificação. Porque se for buscar certificação, a gente vai falar em dinheiro, o pessoal tem, mas tem que ter sim. Eu acho que é bem simples assim, professora. Se a gente vai buscar... Entendi. Se a gente vai buscar Bom, então o ideal é que a pessoa que vá dar esse treino de querobel tenha uma certificação. Agora, isso não impede de pegar um exercício ou outro e aplicar na sua profissão, com os seus alunos, né? Alguma coisa que seja simples. Obviamente que essas coisas que exija mais técnica, aí fica mais difícil, porque se o professor não tem essa técnica, como é que ele vai aplicar? Não tem nem condição, né?
E, aliás, eu nem sei se aquele movimento que eu fiz, eu não fiz com querobel, eu fiz com a chaleira, que foi a única coisa parecida que eu achei aqui em casa. Como não tinha peso, então eu não tive problema de ter lesão, nem... Achei o máximo, achei o máximo, o máximo. O grande lance é que você já pegou, você viu só, você fez, eu achei o máximo, porque ué, o que, que é? Você foi fazer, entender, só que você viu que não é o ombro, não é levantar, não é É, levantar. o quadril, é a coxa. De força. É, mas eu fiz aqueles exercícios porque eu entrei no seu Instagram, vi você demonstrando, até como um aquecimento, isso, eu digo, opa, vou experimentar, e adorei. E você estava falando aí de lesão, que você não tem lesão, mas obviamente que como toda atividade física, existe alguns riscos de ter lesão. No querobel também é assim, né? Eu acredito que tem, até porque tem gente que deve ultrapassar o limite, né, da progressão dos treinos, a uma carga além do que ela está acostumada a fazer, mesmo essas pessoas que utilizam, que são, eu não digo atleta, mas que gostam de forçar no treino, usar uma carga mais pesada, corre risco de ter lesão também no querobel, obviamente. Óbvio, óbvio. Sim. Qualquer pessoa pode, se não tiver a técnica adequada ou exagerar, né? Professora, eu vou só além, eu vou além. Até mesmo, eu agradeço a Deus no televisão, agradeço a Deus. A mesma linha, a pessoa que está já ali no ponto do gatilho para se lesionar, e ela poderia se lesionar com outro equipamento, com outra atividade, mas naquele momento ela pegou o querobel. E ela, infelizmente, entendeu? Puta, foi o querobel. Não, ela já estava ali, ó. Ela já ia estourar. E aí, infelizmente, ela pegou o querobel, e o querobel que acionou aquilo que já estava para acontecer. Então, vai ter que tomar muito cuidado. É tão engraçado essa questão da atividade física, nesse sentido aí da lesão, porque assim, a gente treina, faz exercício de força, faz exercício de flexibilidade, e aí, beleza, tranquilo. Aí você vai limpar uma casa, pá, hoje aconteceu isso comigo. Eu fui passar aqui me abaixar aqui para fazer um movimento para limpar e deu um creque aqui na musculatura. Eu digo, não, não é possível, meu Deus, como é que pode? Eu faço tanta coisa e não acontece nada, por que limpar a casa é tão difícil? Não é para você limpar a casa, não limpe a casa. Mas eu acho que justamente a questão da funcionalidade, né? Você tem que treinar o corpo para exercer aquela atividade lá que você faz no seu dia a dia. Então, fazer mais movimento É porque na verdade, eu abaixei de forma errada, eu não flexionei o joelho. Então, quando eu abaixei, mas já estou bem, passei uma arnicazinha, já passou. Eu queria, como está perto assim, nosso tempo passou tão rápido que eu nem vi. Eu queria o que você diria para alguém que nunca fez um treino de querobel e tem vontade de experimentar, assim como eu? Gostaria de experimentar. O que você diria? Vale a pena? Vai fundo? Defenda aí o seu equipamento. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu vou falar um pouco como eu faço, e é muito difícil porque cada um é um. Eu vou sempre buscar quem é a pessoa. Quem é a professora Gorete? Olha, poxa, ela é graduada, tá ótimo. Olha a graduação, é legal. E ela está usando querobel. Qual é o conhecimento que ela tem de querobel? É uma especialista do assunto? Não, mas é uma professora. Opa, já está no primeiro passo. Opa, não é a pessoa que se colocou a fazer exercício e vai dar aula agora. Então, existe muito isso. Segundo, puxa, além de tudo isso, ela tem conhecimento com querobel. Ótimo. Mas, vamos dizer, eu quero achar uma pessoa para me treinar. Eu quero treinar com querobel. Opa, esse aqui é formado especialista, já é atleta. Então você vai se espelhar naquela pessoa que está te proporcionando isso. E aí, com certeza, você vai ter um resultado bem melhor. Então a gente tem que buscar profissionais que estão num ponto da gente acreditar nele. E é muito difícil ficar julgando um ou outro. Então, assim, vai reconhecer o profissional que você vai trabalhar. Seja educação física, nutrição, medicina, quem é essa pessoa? E aí você dá a posição para ela. Sim, mas eu queria que você dissesse assim na questão do incentivo. Você incentivaria pessoas a buscar esse tipo de treino? A pessoa que está na terceira idade? Professor, eu vou ser suspeito a falar. Eu vou ser suspeito. Mas é isso que eu quero, que você incentive. O querobel, para mim, ele é o meu segmento. Ele é o meu segmento. Tudo que eu faço é que eu vou ficar falando um monte aqui, mas, por exemplo, no cavalo, o que a senhora usa? O core.
A senhora faz o quê? O movimento que está jogando, eu já levei. Eu tenho um atleta aqui, o Murilo Mantovani. No tiro, você precisa ficar parado com isometria com a arma, com a pistola. Não tem pistola nenhuma com acima de 2 quilos. Eu tenho kettlebell. Eu preciso de um tênis de mesa. Eu preciso de um tênis de mesa. Então, você só faz kettlebell a vida inteira e para tudo? Para tudo. Para tudo é kettlebell. Tudo, 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 tudo. Então, por isso eu falei... Aliás, Luciano, eu achei seu Instagram muito fofo. Dia dos Pais tem um kettlebell lá, legal. A Páscoa tem o kettlebell no formato de um coelhinho. Muito fofo o seu Instagram. Eu vi o kettlebell. Então, o kettlebell, assim, o kettlebell, ele foi, depois de um tempo, que eu era da musculação e tudo, eu nunca pensei, ele é o equipamento, ele é aquilo da minha vida. Puxa, eu vou usar o kettlebell. Aí tem pessoa que fala, mas você só usa kettlebell? Cara, não uso outras coisas, mas o principal equipamento é kettlebell. E outra, se eu fabrico kettlebell, por que eu vou falar de dumbbell? Eu tenho que falar de kettlebell. Né? Eu não estou falando desse kettlebell. Estou mostrando que esse kettlebell, mecanicamente, ele vai te trazer um problema. Eu até tirei a marca. Eu não quero prejudicar ninguém. Mas eu quero que a pessoa entenda que isso aqui tem um conteúdo específico, uma ciência. Então, se a senhora me pergunta, o que você fala do kettlebell? De 0 a 10? 10? Entendi. E você, pelo que você falou, você fabrica, né, o kettlebell, vende, né, para academias, para locais para tudo, né? Que tem a sua empresa, que é a Brazilian, como é que chama a sua empresa? Brazilian Training. Training. E eu queria, então, que você deixasse uma mensagem, que você já mais ou menos já falou aí, que ama o kettlebell, porque a gente já está aqui finalizando a nossa live. Primeiro, eu quero agradecer a você por ter aceitado o convite. Você realmente é uma pessoa que tem bastante conhecimento do assunto, tem a sua certificação. Eu estou falando com a pessoa certa, né, para falar desse assunto. Estou muito feliz de você ter aceitado um atleta que vive 24 horas, eu posso dizer assim, né, falando de kettlebell, treinando, ensinando, dando curso, é professor de universidade, então, de você ter disponibilizado seu tempo para vir aqui falar sobre isso, a live vai ficar gravada para quem não pôde vir assistir, e eu queria que você, então, desse o seu Instagram para quem quiser te seguir, da sua empresa, se você quiser o seu pessoal também, e deixar a sua mensagem. Bom, minha mensagem é que você aproveite o hoje. É muito simples. O passado não volta, o dinheiro não compra. O futuro pertence a Deus e a Ele nós temos que ter a fé. Faça o agora. Agora é o momento. Não só o kettlebell, se exercite. Aproveita essa pessoa que está na minha frente, professora Goretti, que ensina sem o kettlebell. Se você não tem o kettlebell, faz uma flexão de braço. O maior equipamento da face da terra é você. Você não precisa do kettlebell. Primeiro, uma boa flexão, agachamento. Mas nós precisamos de estimular. Então, usa o kettlebell. Novamente, o passado foi, o futuro pertence a Deus, o presente é o momento agora. Rechia Luciano, R-E-C-H-I-A, Rechia Luciano, o meu particular, da empresa Brazilian, com Z, Training, tá? Porque é uma marca nossa, brasileira, para trabalhar, aonde eu fico à disposição de vocês, o que tiver ao meu alcance, o que eu puder falar, mande. Se eu não puder atender você, em seguida eu estou te respondendo e com certeza eu só vou falar aquilo que eu não sei. Um beijo grande a todos. A você, Goretti, muito obrigado. E eu fico à disposição só não hoje, sempre. É só precisar de mim me chamar. Eu que agradeço. Obrigado, então, pessoal, a todo mundo que veio aqui assistir a live. Até a nossa próxima live. E obrigada a Deus por esse momento especial aqui, que a gente teve aqui aprendendo, né? Muito bom aprender, conhecer coisas que não estão no nosso dia a dia. E agradeço mais uma vez a você, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu currículo, pela sua vida. Obrigado. E boa noite a todos, fiquem com Deus e até uma próxima. Obrigado. Bom, a Célia aqui está dizendo muito boa, obrigada, Selma. Um abraço a todos. Tchau, professora. Tchau, obrigada.